Olá, eu, eu sou o Kleber, estou na nona aula de Python. Estou na cidade de João Pessoa, Paraíba. Bem-vindo ao Python versão 2.7. Eu sou o Kleber, ok? A aula de hoje vai ser sobre lista, ok? Lista. Mas veja só, iremos fazer um programinha com lista, ok? É diferente da aula anterior. Então veja só, o programinha vai ser o seguinte: faça um programa que leia um vetor, certo, de 10 números inteiros e mostre o vetor como ficou preenchido, ok? Então esta é a aula de hoje, né? Falando sobre lista, ok? Então como é que eu faço esta minha aula, né? Como é que eu vou desenvolver? Bom, vamos ver o que a gente precisa nesta aula de hoje, ok? No nosso comentário aqui, deixa eu fazer isso aqui. Aqui eu vou precisar para montar esse meu programinha, vou precisar do while, certo? Vou precisar do append, do meu método append, ok? E vou precisar da função int e da função row, row input, ok? Vou precisar desses comandos e funções aí que acabei de apresentar, ok? E também do meu print, meu famoso print, ok? Então, para me desenvolver o meu programinha, eu vou precisar desse conteúdo aqui, ó, para desenrolar todo o meu programinha. Então vamos mão à massa, né? Vou desenvolver aqui duas variáveis, vou precisar de duas variáveis. Uma vai ser chamada vetor, que vou dar início ao meu vetor, ok? Então meu vetor de início não tem nada, está vazio. E a variável contar, que vai contar com 1, ok? Contar com 1. Bom, aqui eu começo. While, aí ó, contar, certo? Contar menor ou igual a 10. Por que menor ou igual a 10? Eu só vou adicionar 10 elementos nessa minha lista, ok? Só 10. Não precisa mais do que isso, senão vai ficar grande demais o programinha, ok? 10. Então vamos continuar, ok? Aqui o número recebe int, abre e fecha logo, ok? Row input, abre e fecha, ok? Então lembrando a você que quando abrir tem que fechar os parênteses. E aqui eu digito o texto que eu quero que apareça na tela, né? Então digite o primeiro número para o vetor, ok? Digite o primeiro número para o vetor. E em seguida eu boto % contar. Veja só. O while, ele não vai ficar até 10. Aqui, ó. Até 10. O while. Então aqui eu não posso deixar primeiro. O que eu tenho que fazer aqui é o seguinte. Eu tenho que colocar aqui no lugar desse primeiro %d. Por que %d? Porque o meu contar aqui não é 1. Certo? Meu contar é 1. Então o que ele vai fazer? Ele vai colocar 1 justamente nessa posição aqui, ó. %d. Então vai colocar aqui 1. Então vai ser primeiro número, depois segundo número, depois terceiro número e assim sucessivamente. Ok? Então eu pego meu vetor, ok? Vetor, ponto, append, ok? E número. Então o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou adicionando o número que eu digitei no meu vetor, ok?
Esta linha é exatamente isso que eu acabei de falar. Estou adicionando. Então, contar, recebe, contar mais 1. Ou seja, o contar vai incrementar o valor 1. E aqui eu dou um print, né? Dou um print para dizer assim, né? Vetor alocado. Vetor alocado. Vai dizer para mim o vetor alocado. Ok? Vetor alocado. E vai me dar aqui o vetor. Ok? Então vamos ver aqui. Bom, isso aqui é o meu breve programinha. Ok? Então veja só. Vamos salvar, né? Não esqueci de salvar. Vamos salvar. Essa é a aula de número 9. Ok? Na sequência aqui, 9. Ok? Vamos executar e esperar. Então ele abriu a telinha, executou e disse: digita o primeiro número, 2. E ele já apresentou ali, ó, vetor alocado, 2. Digita o segundo número, 6. Ele já também apresentou, ó, 12, 45, 99, 44. Tá vendo aí, ó? Eu estou no 7º número, 8º número, 9º e o último número, ok? O último número, 89. Então tá aí. O meu vetor é preenchido automaticamente. Bom, só que ele apresentou para mim aí, ele apresentou o quê? Ele apresentou os números, certo? Dentro do meu vetor. Se eu quisesse só buscar o conteúdo de um elemento, do elemento 0, do elemento 1, do elemento 2, do 3, do 4, como seria? Ok? Vamos ver isso. Como é que funcionaria? Ok? Vamos ver. Como é que eu faço isso? Bom, deixa eu fazer aqui uma regrinha. Ok? Bom, continuando aqui, ó, o meu vetor, ele vai ter 10 elementos, ok? 10 elementos. Mas só que ele vai contar a partir de quem? De 0. O índice 0, depois o índice 1, depois o índice 2 e até o índice 9, ok? Então ele conta a partir daí. Então se eu quiser imprimir um número que está dentro do meu vetor, certo? Eu pedi para ele imprimir aleatoriamente. Então, ó, eu digo a ele, print, certo? Vetor, contar. Então veja só, quem é contar? Contar, e ele é justamente 1. Certo? Contar é 1. Só que quando ele passar aqui pela primeira vez, contar é 1. Mas quando ele adiciona no 0. Então significa, se eu pedir o 1, que é isso aqui, ó. Se eu pedir um 1, não vai ter a posição 2 do meu vetor, não vai ter. Entendeu? Então, ó, o que é que eu devo fazer aqui? O meu contar, se ele é 1, certo? Se ele é 1, mas o vetor aqui que ele vai armazenar é no índice 0, então eu tenho que botar aqui, ó, contar menos 1, ou seja, o meu contato tem que ser 0. Ou seja, eu tenho que buscar o conteúdo justamente na posição 0, que é justamente onde ele está armazenando. Ok? Então, vamos fazer dessa forma correta e eu vou ter explicado da forma errada. Ok? Deixa eu salvar e mandar executar. Então, veja só, vou botar o número 88. Ele imprimiu aqui 88, ó. Tá vendo? 88. Imprimiu aqui, ó. Vamos continuar o próximo número. 66. Ele imprimiu 66, ó. 99. Ele imprimiu, ó. Então cada número que eu botar, ó, ele vai imprimindo. Ok? Então ele está imprimindo cada número que eu botar. Ok? O último foi o número 1, ó, que eu imprimi. Agora deixa eu fazer de forma errada. Deixa eu tirar o menos 1. Tirei o menos 1, não foi? Agora presta atenção. Eu vou mandar ele imprimir
quem? O meu contar. O meu contar. Quando ele entrar pela primeira vez aqui, contar vai ser quem? 1. Mas ele não tem o array na posição 1 não. Ele tem na posição 0. Aí o que vai acontecer? Vamos olhar. Vamos ver o que vai acontecer. Certo? 55. Bom, ele imprimiu 1. Por que ele imprimiu 1? Porque meu contar é 1. Ó. Ele imprimiu 1. Porém, quando ele chegou na linha de baixo, que é o vetor, ele deu essa falha aqui. Ó. Ele deu essa falha. Mas que falha é essa? É exatamente isso. Porque ele não achou o meu contar 1. Ou seja, ele não achou elemento no meu índice 1. Ele não achou. Meu vetor está aqui, ó, em branco. Então ele passou a ter um elemento só. E esse elemento que entrou aí, qual foi o número? Foi o 55, não foi? Então aqui, ó, ele jogou 55 aqui, ó. Então 55 aqui, ele vai estar na posição 0. Entendeu aí? Na posição 0. 55. Aí aqui vem uma vírgula. Então ele não tem a posição 1. Ele não tem a posição 1. A posição 1 para ele tá em branco. Tá nulo, né? Então só que o meu conta aqui tá 1, ó. Que é isso aqui, 1, ó. E não tem 1 ainda para ele. O append não deu 1 ainda, ó. Não inseriu o outro. Então na primeira entrada ele vai dar erro. Ok? Não é nem passar para a segunda que vai dar erro também. Entendeu agora aí? Então, ó, o meu conta aqui tem que ter o quê? Menos 1. Ok? E aqui, ó, eu posso botar aqui o seguinte texto. É impressão de um elemento. Impressão de um elemento do array. Ok? Então deixa eu eliminar aqui para não dar erro. Ok? Isso aqui eu vou deixar Ctrl S F5. Ok? Tá aí, ó. Então vou botar 66. Impressão de um elemento no array, ó. 55. 22. A mesma coisa, ó. 22. Ué. Ele imprimiu 66. Não, deixa eu ver aqui. Deixa eu sair e voltar de novo. Ué, aqui não tem nada errado não. Vamos voltar de novo. Vamos imprimir novamente. F5. Acho que eram as variáveis que estavam cheias. 33. Ué. Meu vetor está entrando com valor. Ah, tá. Porque eu... ah, tá. Ué. O meu vetor tinha número aqui, eu não tinha percebido. Ok. Uma pequena falhazinha visual. Ok? Tem um 55 lá dentro, eu não sabia onde era. Bom, 66. Ele imprimiu 66, tá vendo aí, ó? 66. 77. Vou botar 77. 77 ele imprimiu, ó. 44 imprimiu. Imprimiu, ok? Então esta é a aula de hoje, né? Do meu programinha que eu fiz com vocês aí. Sobre construir um programinha para incluir 10 elementos, ok? Então eu sou o Kleber, até a próxima aula de número 10.